Tá com dificuldade para aumentar o seu limite do seu cartão de crédito do Nubank e não sabe mais o que você pode fazer para aumentar? No vídeo de hoje eu vou te falar 10 dicas bem simples e rápidas para você pôr em prática e conseguir aumentar o seu limite de uma vez por todas. Eu sou Robson Andrade e sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Mente de Milhão. Quando falamos de Nubank, é uma coisa que muitas vezes pode ser até levada como uma incógnita quando se fala de cartão de crédito. Já ouvi pessoas falarem que não fizeram nenhum tipo de solicitação e ganharam um limite altíssimo, outras que não tinham nem o nome sujo, enfim, não tinham nenhum tipo de restrição no nome e não conseguiram um limite alto, outras que têm restrição no nome e também conseguiram um limite alto, e muitas vezes fica a dúvida, né, que tipo de critério o banco utiliza para analisar a sua pessoa na hora de ceder o seu limite de crédito. Existem diversos fatores que podem influenciar diretamente no que o banco pode coletar a respeito de você, no caso tomar a decisão do que é ou não relevante para aumentar o seu limite, ou até muitas vezes diminuir o limite, que é o que anda acontecendo com muitas pessoas. Os bancos estão retraindo mais a cessão de crédito e ao invés de aumentar o limite muitas vezes, o banco vai lá e tesoura uma parte do seu limite. Pessoas que têm um limite de 5 mil reais, eles diminuem para 1.000, para 500, para 100, enfim, tá uma loucura nessa questão de crédito aí. Muitas vezes você pode ter dificuldade também e não está diretamente ligada só a uma coisa, né? Mas uma série de fatores. Mas para te ajudar, eu separei 10 dicas bem simples e infalíveis que você pode colocar em prática e ter muito mais facilidade na hora de ter o seu limite de crédito aumentado. Eu posso falar por conta própria porque eu fiz essa mesma estratégia, concentrando algumas coisas no banco, no Nubank, fazendo algumas coisas, colocando em práticas, em menos de um mês eles aumentaram o meu limite em quase 2 mil reais. E pode dar certo para vocês também, né? A primeira dica bem simples é que você tenha ciência de como anda o seu score, de que você faça o acompanhamento do seu score. Para quem não sabe o que é o score é como se fosse uma ferramenta de medição de desempenho ali do seu consumo, do seu histórico financeiro. Geralmente os bancos utilizam essa ferramenta do score para analisar se você é um bom ou não pagador, onde é dividido por pontuações. E pontuação vai de 0 até 1.000 pontos, né? Quanto mais próximo você tiver de 1.000, teoricamente você é um consumidor confiável, que não tem restrições no nome, que não tem nenhum tipo de, por exemplo, faturas atrasadas, que não tem nenhum tipo de dívida já com outro cartão de crédito, porque os bancos, né, querendo ou não, eles interagem ali com essas informações entre eles têm acesso ao seu histórico financeiro. Então olhar para o seu score e dar atenção para o seu score pode ser a primeira opção que você pode pôr em prática, né? Acompanhe o seu score, entenda se existe alguma restrição, se existe restrição, que você busque resolvê-la da forma mais viável possível e, claro, aumente, né? Faça coisas ali que façam e incentivem o seu score a estar cada vez mais positivo, cada vez mais próximo dos 1.000 pontos e, claro, consequentemente o banco vai começar a dar atenção para isso e vai olhar isso também com toda certeza. Outra dica, a nossa segunda dica: evite a todo custo ficar criando cartões de crédito, mesmo que você não pague nenhum tipo de anuidade, que você não tenha nenhum tipo de custo. Imagine que você passe em toda loja, principalmente quando você vai muito aqui em São Paulo, em algumas lojas, o pessoal falta te pegar pelo pescoço e te obrigar a fazer um cartão de crédito. Ah, faz o cartão da loja sem compromisso, porque não vai te cobrar anuidade, não vai te cobrar isso, não vai te cobrar aquilo, além de você ter cartão fidelidade e etc, etc. Você que entrou em alguma loja assim, provavelmente você deve ter passado por essa situação. E o que acontece toda vez que você cria um novo cartão em seu CPF? É assim, os bancos, historicamente, eles possuem ali informações sobre os seus dados financeiros. E para cada CPF, teoricamente, existe um limite ali de crédito. Se você já utiliza esse limite com um cartão, você está usando ele só num cartão, tudo bem. Se você mantém as coisas tudo regular, usando um só cartão ou dois, isso é ótimo. Você mantendo tudo ok, isso está ótimo para você. Só que se você divide isso por 5, 6, 7, 10 cartões de crédito e você, querendo ou não, além de correr o risco de não conseguir dar conta de pagar se você não souber fazer uma boa administração desses cartões de crédito, o seu limite ali, o seu CPF possui, ele é dividido para vários cartões. Então os bancos vão analisar isso e o próprio Nubank em si vai ver que pode ser um pouco arriscado ceder mais crédito para você, porque você já tem crédito comprometido com outras instituições financeiras. Então não ande fazendo cartão de crédito. Eu até falo que é muito melhor estudar e analisar qual cartão é mais viável para você que, por exemplo, quer cashback, quer algum tipo de programa de milha, enfim, que você priorize um ou dois cartões e o restante você descarte, principalmente se for cartão que você pague anuidade. Que benefício você tem em pagar anuidade? Praticamente nenhum hoje em dia. E existem muitos cartões de crédito que dão a possibilidade de ter muitos benefícios sem ter que estar pagando altíssimas taxas mensais ali para poder manter o cartão. Outra coisa que muitas pessoas não fazem, principalmente quando se trata de Nubank, é não utilizar o limite que eles geralmente te cedem. É aquele limitezinho maroto de 50 reais, 100 reais, que muitas vezes a pessoa olha e fala, poxa,
poxa, eu merecia um pouco mais de limite, né? O que que eu posso fazer com 50 ou 100 reais? Mas eu falo, se você não conseguiu ainda aumentar o seu limite, você busca utilizar, mesmo que seja 50 reais. Ah, eu tô sem fazer nada aqui, eu vou no mercado, compro ali um biscoito, uma Coca-Cola e vou utilizando esse limite aos poucos para poder girar e poder o banco ver que eu tenho interesse em estar utilizando o limite de crédito que ele está me disponibilizando. E antes, claro, de querer solicitar mais limite, né? Faça isso, vá utilizando esse pequeno limite, pague em dia, mantenha ali o fluxo girando ali de crédito, para que o banco comece a entender que você quer e tem interesse em manter relacionamento com ele. E claro que todas essas coisas vão contribuindo, né? Não só uma, mas a soma de todas elas. O score, a questão de evitar outros cartões de crédito e assim sucessivamente. A nossa quarta dica é bem próxima aí do que já foi citado anteriormente. É você, além de não estar pedindo muitos cartões, de você não ficar pedindo o tempo inteiro aumento de limite. Existem momentos específicos, eu vou falar daqui para frente a respeito de solicitar aumento de limite. Porque se você fica todo momento, toda semana, todo dia pedindo limite, banco me dá limite, Nubank me dá limite, Nubank vai olhar e falar, meu, tem alguma coisa errada com esse pessoal, com essa pessoa que tá me pedindo aqui, ela tá o tempo inteiro insistindo em querer limite, e a gente recusa e ela pede, a gente recusa e ela pede. O banco vai muitas vezes interpretar isso como uma forma de, por exemplo, de desespero, porque imagina que você tá precisando urgentemente de crédito para alguma urgência, para alguma coisa que aconteceu, querendo ou não, você já tem um histórico comprometido com alguma outra coisa. Então o banco ele não vai querer te ceder crédito. Existem momentos específicos que você pode solicitar o crédito e que você evite o máximo possível fazer isso de formas consecutivas, né? Faça isso pelo menos uma vez por mês, espere um pouco, coloque as outras coisas em práticas e assim você solicita. Eu já fiz a solicitação uma vez, tentei fazer dessa forma e eu não tive resultado nenhum. Quando eu menos fiz, na verdade, e coloquei em prática só utilizar contra e priorizar outras coisas que eu também vou citar ao longo desse vídeo, foi que o banco, né, de forma aleatória me mandou uma notificação que o meu limite tinha sido aumentado e isso aconteceu em uma semana, passou uma semana, na outra aumentaram mais uma vez, assim, em menos de 15 dias o meu limite 2 vezes. Eu até achei estranho porque eu nem estava tão priorizando assim as questões aí, as estratégias para que o meu limite aumentasse. Mas aconteceu e eu continuo colocando em prática, mesmo que eu não tenha interesse de utilizar tanto do limite, mas pode ser uma mão na roda muitas vezes ter um cartão ali disponível com um limite considerável. Querendo ou não, todos nós sabemos que muitas vezes um cartão pode ser uma ótima ferramenta para utilizar no dia a dia. A quinta dica, pagar sempre a sua fatura em dia. Todo mundo sabe que pagar fatura de cartão de crédito é ótimo quando se trata de pagar em dia, até porque, que eu falei, o banco ele quer manter um bom relacionamento contigo para que ele entenda que é muito mais viável ele investir mais em você, né? Investe em mim, aposta tudo em mim, como diz a música. É basicamente isso que acontece. Então, invista no banco no sentido de ter um bom relacionamento. Pague sua fatura em dia, ou se possível, muitas vezes até antecipado, se você desejar, e sempre pague elas em dias para que você não tenha que pagar principalmente juros, porque pense no jurozinho que é danado, é juros de cartão de crédito, né? Só perde para financiamento de algumas coisas específicas. É um dos mais altos que tem no Brasil. Se você tem dúvida do que eu estou falando, consulta lá o site do Banco Central sobre taxa de juros e financiamentos, que você vai ficar de queixo quase que caído quando se trata de juros, né? Rotativo de cartão. Isso aí não é brincadeira, isso aí pega muita gente de surpresa e endivida muitas pessoas aqui no Brasil, infelizmente. Então tomem cuidado com isso, pague seu cartão em dia, para que você não passe por esse mesmo transtorno futuramente. E a outra dica, dando sequência à questão de pagamento de fatura. Outra coisa, muitas pessoas geralmente esperam o Nubank mandar aquele boleto ou geram código de barra para pagar a fatura do cartão. Eu peço e aconselho que vocês não façam isso, que vocês façam o seguinte: vocês peguem o dinheiro da sua conta que você utilize com mais frequência, transfira para o saldo, o saldo da conta do valor da fatura para o Nubank, e depois você efetue o pagamento utilizando o saldo da conta, pois existe essa possibilidade de pagamento dentro lá da Nuconta, que é a conta ali que faz parte do Nubank. Então você transfere o seu dinheiro, paga ali, porque assim, além de você pagar a sua fatura e já ter o saldo ali disponível de imediato, pagou, já está disponível para você utilizar novamente, você movimenta a conta e o banco, querendo ou não, gosta de relacionamento e ele vai ver você movimentando a conta, e é mais um ponto positivo para que você gere relacionamento com o banco. E agora, falando sobre a questão de solicitar aumento de limite. Sempre que você pagar a sua fatura, lembrando, pagar em dia. No dia que você fizer o pagamento da sua fatura, vá lá na solicitação de limite e mande uma sugestão de aumento de limite. Peça toda vez que você fizer o pagamento. Fez o pagamento, recebeu aquela notificação de que seu pagamento da sua fatura foi efetuado, vá lá e solicita o aumento do seu limite. Não faça isso várias vezes, tá? Faça isso pelo menos uma vez no mês quando você pagar, ou uma vez sim e outra vez não no mês, para que não fique acontecendo aquilo de você solicitar e o banco muitas vezes interpretar como uma questão de desespero o limite que você deseja. Outra coisa, a nossa oitava dica: mantenha todos os seus dados cadastrais atualizados, principalmente sobre informações pessoais, endereço, informações sobre renda, né? Se a sua renda atualizou, se você recebeu, está recebendo mais, se você tem alguma renda que está crescendo ali, né, de uma forma geral, sua renda mensal, vá lá e atualiza os seus cadastros
os seus dados cadastrais relacionados à sua renda mensal. Quanto mais renda você tiver, mais renda você mostrar que possui para o banco, melhor, querendo ou não, você vai passar mais confiança, né? Dificilmente eles vão ter a mesma confiança em alguém que tem uma renda de 1.000 para alguém que tem uma renda de 15, 10, 20 mil reais. Então, fazer essa atualização com frequência é importante para que o banco entenda isso, de que sua renda possivelmente vem aumentando, de que você tem capacidade financeira maior e você não vai, né, querendo ou não, mostrar ser um risco para o banco ali na hora de ceder crédito. Outra coisa que é a nossa nona dica: antecipe suas parcelas que você faça, por exemplo, de compras parceladas. Por exemplo, você tem 2 mil reais, você vai comprar alguma coisa, você pretende comprar à vista esse bem, enfim, qualquer coisa que você deseja comprar com esses 2 mil reais, um telefone, um ferro de passar, qualquer coisa que seja ali do seu interesse no momento. Quando você faz essa compra parcelada, se for sem juros, é claro, né? Tem isso também. Quando você for fazer essa compra, se for mais viável você comprar parcelado e você tiver limite disponível, é muito mais viável que você faça isso pelo próprio Nubank. Bom, parcelado, já que não tem juros, então o valor não vai mudar. E é 2 mil à vista, é 2 mil a prazo. Quem vai sair ganhando sou eu. Eu posso muito bem deixar esses 2 mil reais aplicado lá numa caixinha do Nubank, por exemplo. Eu posso depois utilizar esse mesmo valor das parcelas para antecipar e ainda ganhar um desconto ali entre a diferença do preço do prazo, né, que seria uma taxa do cartão cobrada lá direto na compra pela empresa que você comprou, e você ganha pela diferença, além de ganhar meio que um cashbackzinho de volta também do valor que você pagou antecipado da sua fatura. Então você acaba ganhando até, de certa forma, dinheiro com o próprio Nubank fazendo isso. E claro, toda vez que você antecipa, você vai movimentando o seu cartão, você mostra que você tem poder aquisitivo ali, entre aspas, para pagar com antecedência as suas compras, as suas parcelas, e ainda vai acabar se beneficiando de alguns benefícios que acaba te gerando isso aí. E falando sobre a nossa 10ª dica, falando especificamente sobre a movimentação da conta e falando diretamente sobre os investimentos. Para quem não sabe, a conta do Nubank conta com diversos investimentos. Para quem está pensando em guardar um dinheirinho para fazer uma viagem, para fazer algo daqui a 2, 3 meses, para quem imagine fazer algo daqui a 2, 3 anos, dependendo do seu objetivo para longo prazo, por exemplo, renda variável. Você consegue comprar ações, fundos imobiliários, investir no Tesouro Direto, CDB, tudo através da conta corrente que você tem do Nubank. E aí, quando você começa a investir, começa a pôr um pouco do seu dinheiro, investiu 100 reais todos os meses, 200, 300, o banco vê que você está gerando um relacionamento mais duradouro ainda, né? Você tem dinheiro sobrando, você está investindo seu dinheiro, querendo ou não, o banco vê isso como uma coisa positiva. Afinal, ao invés de você só pagar contas e não ter nenhum centavo guardado, você tem dinheiro guardado e ainda no banco que você está gerando relacionamento. Falando agora de outra coisa que nem foi citada aqui no vídeo, mas que é bem interessante também, é o Open Finance. Open Finance é basicamente compartilhamento de seus dados entre bancos. Quando você solicita e libera isso de uma conta sua para outra conta, esses dois bancos eles se conversam basicamente entre eles a respeito das suas movimentações financeiras. Então, por exemplo, eu mesmo tenho conta no Itaú, tenho conta no Nubank. Eu abri o Open Finance e liberei o Open Finance entre o Nubank e o Itaú. Então, toda a movimentação que eu faço no Itaú, o Nubank tem acesso a essas informações. Então, ele sabe que eu posso movimentar, sei lá, 50 mil reais, 100 mil reais lá no Itaú. Eles têm ciência de que eu tenho essa movimentação e acabam facilitando algumas coisas para mim e me beneficiando também, querendo ou não, na questão de ceder crédito. Então pode ser uma coisa também bem útil para você, né? Não foi citado como uma das dicas, mas eu deixo aqui como a 11ª dica. Podem ativar o Open Finance, que vale a pena também nessas questões, né? Viabiliza você a ter mais relação entre as suas contas que você geralmente usa com mais frequência, com aquela que você pode utilizar só para receber seu salário, por exemplo. E outra coisa que eu também fiz que me ajudou bastante, colocando aqui um bônus no vídeo, é transferir e concentrar a maioria dos gastos, movimentar a maioria das coisas que eu pago durante o mês só no Nubank. Tem uma conta para pagar telefone, tem uma conta de internet, tem uma conta de água, tem isso, tem aquilo para pagar. Transfiro o dinheiro para o Nubank, pago pelo Nubank, porque assim eu vou gerando e vou movimentando cada vez mais essa conta. Entenda que de uma forma geral, não só o Nubank como qualquer outro banco, o banco deseja isso, né? Afinal, duvido muito que você emprestaria dinheiro com toda a tranquilidade do mundo para aquele seu amigo que você já sabe que tem a forma de CVA, como dizem por aí. Duvido muito que você emprestaria com tanta tranquilidade assim, se fosse o caso de emprestar para alguém que tem e cumpre ali com as promessas que é feito no momento do empréstimo. Os bancos não agem diferente disso aí, né? Só que com outras questões a mais aí adicionadas ao pacote. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou dessas dicas, se você não é inscrito no canal, que você se inscreva. Compartilhe essas dicas com seus amigos também, que precisam de um aumento de limite de cartão de crédito. Peço que você deixe seu gostei, deixe seu comentário a respeito de como que anda a sua situação com seus limites aí no Nubank. Eu vou ficando por aqui e até qualquer momento.